Bom, eu quero iniciar aqui falando sobre ontem, né, a aprovação do relatório do Renan Calheiros, da CPI da Covid, que deu seu encerramento e que teve, então, assim, o placar, né, de 7-4. Então, o relatório do Renan Calheiros foi, assim, aprovado e agora vamos ver a repercussão de tudo isso, né? Esse relatório que, assim, prevê um indiciamento, né, assim, em torno de 81 pessoas que faz parte desse relatório para serem indiciadas, né? Tem várias pessoas aí, assim, até bastante conhecidas, que, inclusive, muitas delas que fizeram parte, de uma certa forma, assim, do envolvimento no que a investigação que estava, né, no encalço aí da Covid-19, ou seja, os crimes de responsabilidade. O crime de responsabilidade principal provém do Bolsonaro. E com isso, o Bolsonaro está previsto, lá no relatório do Renan Calheiros, em torno de 9 indiciamentos contra ele. Né? 9 indiciamentos. Inclusive, um desses indiciamentos tem a ver com o crime de crime contra a humanidade. Né? Crime contra a humanidade. Que esse relatório, então, né, esses indiciamentos, esses pedidos de indiciamento, vai ser levado, então, à Procuradoria-Geral da República, também vai ser levado ao Congresso e vai chegar até a Corte Internacional, onde Bolsonaro será, então, julgado pela Corte Internacional. O que esperamos, assim, o que pode acontecer em relação a tudo isso? Porque a passada de pano, assim, em relação ao Bolsonaro é muito grande, é uma coisa impressionante, né? Dificilmente aquilo que precisa ser feito contra esse presidente para poder impedi-lo, né? Para poder esse impedimento que já deveria ter acontecido aqui no Brasil, dessa desgovernabilidade, que eu não estou nem chamando de governabilidade, desse despresidente genocida, né? A palavra genocida que inclusive não entrou, né? Não faz parte, inclusive, aí dos indiciamentos contra o presidente da República. Mas, de uma certa forma, assim, eu avalio que o relatório é um relatório muito bom, contundente, né? Agora, basta saber como é que vai ser o encaminhamento dessa coisa toda, porque, como eu já disse, a passada de pano, né, o amaciamento, como se fosse uma espécie de pelegagem, né, em relação ao Bolsonaro, é uma coisa impressionante. A elite prefere ir empurrando com a barriga o Bolsonaro até 2022 para ver se encontra uma terceira via, ou para ver se encontra alguém que não seja o Lula. O grande medo do Lula, da volta do Lula. Muitas vezes não querem o Bolsonaro, mas também não querem o Lula. Só que a gente sabe muito bem que a elite não tem se dado mal com o Bolsonaro. Basta vocês verem o próprio ministro da Economia, o Paulo Guedes, como que ele tem se dado bem, como que ele tem ganhado muito dinheiro. E o Paulo Guedes é um grande representante dos neoliberais que nós temos aqui no nosso país, de empresários, dos ricões que nós temos aqui no nosso país. E essa turma toda, que vocês pensam que é apenas o Paulo Guedes, essa turma toda fazem a mesma coisa do Paulo Guedes. Eles investem o seu dinheiro lá em paraísos fiscais, fora daqui do país. Então eles não sofrem as mazelas, todo esse tipo de mazela que o país vem sofrendo. Uma outra notícia que eu quero trazer aqui para vocês diz respeito ao Paulo Marinho, que é bom que não nos esqueçamos, né? Nós não podemos esquecer de figuras do passado, que às vezes vai passando e vai ficando como se fosse assim uma coisa esquecida. Lembrando aqui o Paulo Marinho é aquele empresário que foi o grande articulador da campanha eleitoral de Bolsonaro em 2018. Esse mesmo Paulo Marinho. Que depois, mais à frente, o Paulo Marinho teve aí um racha, né, em relação ao Bolsonaro. E de ontem para cá, o Paulo Marinho, ele, como acontece com muitos bolsonaristas, inclusive muitos bolsonaristas que são defensores, inclusive, do Bolsonaro, isso já tem acontecido muito, basta a gente ver aí as prisões que tem acontecido, Roberto Jefferson, né? Agora, lá o caminhoneiro também que foi preso, isso tem uma série de outros, a Sara, aquela loira lá, né, que queria invadir o STF, e assim você tem vários outros.
aonde você não vê assim, não percebe, né, essa amizade que parece que por fora assim, parece que existe uma conjugação de amizade, de um relacionamento entre esses grupos, assim como se fosse um relacionamento amigável, mas isso é tudo coisa assim que para inglês ver, né? Aquela verborragia, né, que tem assim, para inglês ver, né? Porque no fundo esse tipo de coisa não existe. Quando o bicho pega, cada um corre. Bolsonaro, inclusive, é o primeiro a correr. Ele é o primeiro, inclusive, a deixar. Se tiver pegando fogo em algum lugar e esses bolsonaristas, toda essa turma aí que estão aí junto com esse governo defendendo ele, eu dou toda a certeza para vocês. O Bolsonaro é o primeiro a correr e deixar todo mundo lá. Deixar que todo mundo morra, que todo mundo, né, sofra as consequências e assim por diante. Ele não. Ele, né, tira o seu meio de campo e assim por diante. Então, o Paulo Marinho, ele ficou muito chateado mesmo com o Bolsonaro, com a entrevista que o Bolsonaro concedeu na Jovem Pan, porque o seu filho, né, o filho do Paulo Marinho, que trabalha lá na Jovem Pan, que é o André Marinho, ele fez uma pergunta para o Bolsonaro, uma pergunta sobre as rachadinhas lá do Rio de Janeiro. E o Bolsonaro ficou nervosinho, né? Porque qualquer coisinha que envolve os seus filhos ou que envolve a sua família, já é de praxe, né? A gente já sabe desse tipo de situação. Aí ele ficou bravo lá com o André Marinho. E aí a resposta que ele deu para o André Marinho, foi assim, acusando o pai do André Marinho, Paulo Marinho, né? Dizendo assim, o seu pai, ele está interessado de ficar no lugar, de tomar o lugar do Flávio Bolsonaro. Isso porque o Paulo Marinho, ele é suplente ao Senado, né, do Flávio Bolsonaro. Ele é suplente. Então, aí por causa desses desentendimentos, essa coisa toda, né, ele ficou então assim nervoso e deu essa resposta para o André Marinho. Em contrapartida, então, o que aconteceu? Acho que foi hoje, né, o Paulo Marinho gravou um vídeo dando assim uma resposta ou mandando um recado para o Bolsonaro. Aí ele disse assim no vídeo, tá? Esse vídeo está aí rolando aí nas redes sociais. Abre aspas. Quando você estiver chorando no banheiro, isso ele dizendo o recado que ele está dando para o Bolsonaro. Quando você estiver chorando no banheiro, lembre-se de Gustavo Bebiano, capitão. Lembre-se de Gustavo Bebiano. E aí ele diz assim, ele não lhe esqueceu. Só lembrando também aqui do Gustavo Bebiano, para vocês, né, para a gente recordar aqui a nossa memória, o Gustavo Bebiano também foi aquele grande apoiador do Bolsonaro, né, também que ajudou assim, na articulação da campanha do Bolsonaro, e foi o presidente do PSL, o responsável para que o Bolsonaro se filiasse ao PSL e assim por diante. E que o Gustavo Bebiano, ele morreu, né? Ele morreu ainda em 2020, né? Teve uma morte que, como sempre, a gente nunca sabe exatamente do que foi que ele morreu, mas o Gustavo Bebiano morreu exatamente no momento em que ele fazia acusações, né, contra a família, de modo especial o Carlos Bolsonaro, né? Algumas acusações têm a ver, inclusive, lá com a facada que aconteceu em Juiz de Fora, né? A fakeada, como diz lá o 247, e essa coisa foi muito estranha, né? Porque o Bebiano, ele já vinha assim fazendo algumas acusações e de repente o Bebiano morre. E o que o Paulo Marinho ele vem assim a nos dizer, né, com esse recado que ele está dando, é que é assim, o Bebiano sabia de muita coisa, né? O Bebiano sabia de muita coisa, de tudo que tá por trás, por exemplo, dessa fakeada que aconteceu lá com o Bolsonaro. Mas que infelizmente uma queima de arquivo, não sei, ele morreu, né? Disse que ele tinha morrido de infarto, né? Essa é a notícia que eu queria passar aqui para vocês, para a gente poder ir assim cada vez mais acompanhando todas essas notícias e a gente apostando cada vez mais, né, numa derrocada mesmo do Bolsonaro, de toda a sua corja, de todo o seu desgoverno.
A gente aposta muito nisso. Aí tem gente que diz assim, nossa, você está sendo contra o Brasil. Ou às vezes algumas pessoas dizem assim, vocês não estão querendo que as coisas se deem ou deem certo aqui no nosso país. Só que essas pessoas se esquecem o seguinte, ou elas não enxergam, ou elas não estão conseguindo ver o que realmente está acontecendo com o nosso país. Porque com o Bolsonaro e continuando com o Bolsonaro, a destruição é maior, cada vez maior. A salvação é de algumas coisas que realmente acontecem contra ele, como foi o caso da CPI, da Covid e várias outras coisas. É isso daí que salva. Até a próxima. Obrigado por hoje.